Nesse vídeo, você vai ver quais são os motivos de ser excluído no Simples Nacional e como voltar para o Simples Nacional. Por isso, fique comigo até o final do vídeo. Não perca, porque esse vídeo está muito interessante e muito relevante para você e para a sua empresa. Meu nome é Gleice Vidal, eu sou contabilista da Sister Contabilidade e hoje eu venho aqui trazer para você um assunto de suma importância. Começo do ano, muitas empresas desenquadram do Simples Nacional. Então eu vou trazer aqui para você exatamente quais são os motivos dessa perda do Simples Nacional e também o que fazer para nunca perder o Simples Nacional e como voltar para ele caso você já tenha perdido, tá? E desde já eu peço para você aqui, ó, clica no sininho para você ficar sempre atualizado, para que o YouTube entregue para você todos os vídeos novos do nosso canal. E se você não é inscrito ainda, se inscreva, não perca, tá? Toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos muito relevantes para você. E também, não se esqueça, nós estamos nas redes sociais. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você se inscrever lá e não perder nada. E também aproveita e compartilhe esse vídeo para outras pessoas, empresários que precisam saber desse conteúdo, precisam de ajuda. Nosso canal está repleto de dicas e vídeos muito interessantes para você, empreendedor, para você, empresário, para você, autônomo, para você que exerce uma atividade no mercado de trabalho, tá bom? Então vamos lá. Entenda primeiro qual o motivo da exclusão do Simples Nacional, né? Assim como no nosso dia a dia existem tantas regras para a gente cumprir, na vida de empresário também tem muitas regras. E o que é o Simples Nacional? O Simples Nacional é um regime de tributação simplificado, né? Onde o empresário ele tem alguns benefícios. E, na maioria dos casos, ser Simples Nacional é a melhor opção porque paga menos tributo. Existe um incentivo na contratação de funcionários, paga menos INSS, né? Paga os impostos numa única guia. Então é muito mais simplificado de se trabalhar. Fora outras vantagens, né, que o Simples Nacional tem com relação a outros tipos de tributação. Se você quiser saber mais sobre o Simples Nacional, eu tenho outros vídeos aqui no canal, que eu vou até deixar aqui para você clicar aqui em cima e ver outros vídeos do nosso canal, outras sugestões que falam bastante sobre o Simples Nacional também, tá? Então vamos lá. Uma das regras a serem cumpridas, né, dentro desse regime do Simples Nacional é o seguinte. Vamos lá, primeira regra aqui, ó. O desenquadramento do Simples Nacional ocorre quando a Receita Federal decide analisar determinadas empresas, né? E, ao encontrar irregularidades, imediatamente ele as notifica. Essas notificações costumam acontecer do mês de agosto para frente, né? Então, por exemplo, as empresas que perderam agora, em janeiro, o Simples Nacional, é porque elas receberam a notificação da Receita Federal por meio do ECAC, tá? Porque a Receita Federal não costuma mandar correspondência para a empresa, nem para a residência dos empresários. Ela se comunica com o cliente, né, com os contribuintes, enfim, através do ECAC, tá? Que é um site do governo. Então, ela manda notificação. Ela vai mandar ali, olha, você precisa pagar tais impostos. Olha, tá faltando tais declarações. Então, todas as irregularidades e pendências que você tem na empresa com relação a INSS e tributos federais vai aparecer ali, no ECAC, tá? Então, ela notifica e também dá um prazo para que você possa resolver essas pendências, tá? E caso a pessoa não dê atenção a essas notificações, a pessoa, ela perde sim o Simples Nacional, tá? Vamos ver aqui algumas causas, né? Algumas irregularidades que geram essa perda do Simples, tá? Primeira causa, e é uma das mais comuns, é o faturamento acima do permitido. Ainda que exista um faturamento alto, né? Um limite de faturamento alto para o Simples Nacional, para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, ainda assim existe um limite,
tá? E o empresário, ele precisa estar atento a isso. Hoje, né, no dia que eu estou gravando aqui esse vídeo, começo de janeiro de 2023, o teto do limite de faturamento no regime do Simples Nacional é de 4,8 milhões anuais, tá? 4 milhões e 800 mil reais. Sendo 400 mil reais mensais, a média aí de faturamento, tá? Então, esse é o limite anual do faturamento das empresas optantes pelo Simples Nacional. 4,8 milhões anuais, tá? Se a sua empresa passar deste valor estipulado, ela estará desenquadrada do Simples Nacional automaticamente a partir do primeiro dia do ano seguinte. Uma outra situação também que faz com que as empresas percam o enquadramento no Simples Nacional são as atividades impeditivas. Ainda que o Simples Nacional tenha uma grande abrangência de atividades, existem algumas atividades que não são permitidas para esse regime, tá? Vamos ver. Antes de você abrir, né, primeira a dica aí, antes de você abrir a empresa, né, você precisa saber, consultar o seu contador e procurar saber quais são as atividades que se enquadram dentro do Simples Nacional. Ou, pelo menos, se a atividade que você está interessado em exercer abrange o Simples Nacional ou não, tá? Existe uma tabela, tá? Que a gente chama de CNAE, né? Código Nacional de Atividade Econômica. Existe uma tabela, ela é uma tabela bem grande, e lá estão todas as atividades permitidas ou não no Simples Nacional, tá? Todos os anos, algumas atividades elas podem ser incluídas ou excluídas, ok? Então é necessário que você esteja sempre atento. Se você tem dúvida, né, onde consultar, como que eu faço para saber se o CNAE, né, a atividade que eu quero fazer, ela tá dentro do Simples ou não, comenta aqui embaixo desse vídeo, tá? Pergunta para mim aqui, debaixo aqui nos comentários, que eu vou responder para você, eu te dou o link, te dou o acesso e te ajudo a saber quais atividades que são optantes pelo Simples ou não, tá bom? Uma outra situação também que pode fazer uma pessoa perder o Simples Nacional são as fraudes, tá? Que são os descumprimentos da lei. Tem muita gente que gosta de dar nó em pingo d'água, né? E hoje a Receita Federal, ela tá muito inteligente. Sempre foi, né? Mas agora a malha fina da Receita, ela tá cada vez mais fina. Então é muito difícil ocultar alguma coisa da Receita Federal, tá? Então um exemplo aqui de fraude por exemplo, né? Se uma empresa ela for condenada por fraude ou descumprimento da legislação brasileira, ela é automaticamente excluída do Simples, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que comercializa mercadorias de contrabando, né? Ela vai ser rastreada pela Receita Federal e vai perder o seu enquadramento do Simples, tá? Então, assim, tudo que você compra, você precisa ter nota fiscal, né, para você poder revender, porque toda mercadoria tem uma origem, e essa origem se justifica com a nota fiscal, tá? Então, você precisa saber exatamente de quem você está comprando, se essa origem, se esse fornecedor é lícito, né, para que você possa trabalhar sem dor de cabeça com a Receita, tá? Então, uma outra situação que faz com que as empresas percam a condição do Simples Nacional a respeito dos sócios, tá? As pessoas, elas têm muita dúvida. Essa eu acho que é o top 10 de todas as dúvidas dos meus clientes aqui, pelo menos, das pessoas que me procuram para perguntar. Então, assim, uma empresa que tem sócio, né, que tem participação, e esse sócio tem uma outra participação societária, ou seja, ele é sócio da empresa A, mas também é sócio da empresa B, tá? Ou B, ou C, enfim, ele pode ter várias outras empresas no nome dele, participação em outras empresas, né? Nesse caso, existem umas regras que são muito específicas, que tem a ver tanto com o faturamento das empresas, quanto com o lucro que esse sócio, né, que tem aí a participação na empresa A, B, C, D e E, esse lucro que esse sócio vai ter, o rendimento dessas empresas. Então, existe um limite, tá? Você precisa ficar atento a essa regra também. Se é o seu caso, né, se você tem uma empresa
juntamente com uma outra pessoa, e essa outra pessoa tem outras empresas, conversa com o seu contador, tá? Existe uma regra muito específica, e aí o seu contador vai sentar com você, vai estudar o seu caso e vai ver se aplica à sua realidade de sociedade, tá ok? Mas precisa ficar atento para que você não perca a condição do Simples Nacional por esse motivo também, tá? Um outro motivo também de perder o Simples Nacional, que também, assim, infelizmente é a situação de muitas pessoas, tá? Eu acho que é a causa mais comum, são empresas com dívidas, tá? Tanto dívida de INSS, que é um tributo que é cuidado pela Receita Federal, né? O INSS, e também os tributos federais, né? PIS, COFINS, Imposto de Renda, né? Contribuição Social, tudo isso são impostos federais, tá? Então, quando uma pessoa ela está com débitos na Receita Federal e também na Prefeitura, tá? Fique atento, você que é prestador de serviço, porque na maioria dos casos as pessoas elas são desenquadradas pela Prefeitura do seu município. Por quê? A Prefeitura ela quer receber a fatia dela, né? Que é o ISS. Então, ela comunica à Receita Federal que a pessoa não está pagando, né? Que aquela empresa não está pagando aquele tributo, e por esse motivo ela desenquadra. Aí a maioria das pessoas desenquadram por causa da prefeitura, tá? Então fique atento. Então, se a sua empresa ela tem débito de INSS, débito com a prefeitura, com a Receita Federal, eu indico que você, o mais rápido possível, faça um acordo. Por exemplo, a gente está no começo do ano. Se você fizer um acordo, tanto com a prefeitura quanto com o INSS, né, ali na Receita, um parcelamento, com certeza você não vai perder o seu Simples, tá? Porque você tem tempo aí para poder pagar esse tributo. O que não pode acontecer, né? O cliente é notificado em outubro, por exemplo, foi notificado em outubro de 2022, né? E não pagou nada, né? A Receita emitiu o termo ali para ele, depois de várias notificações, emitiu um termo de exclusão do Simples Nacional. Quando a Receita emite o termo de exclusão do Simples Nacional, não tem jeito. Se você não pagar até o dia 31 de dezembro, não constar ali o pagamento, você perde o Simples, tá? Então, assim, eu já ouvi alguns colegas falando, e também a lei, ela não é muito clara, mas algumas pessoas interpretam que se a pessoa, ela faz pelo menos um acordo, um parcelamento com a prefeitura, com a Receita, ela não perde, porque ela fez um parcelamento. Isso de outubro para o final do ano, no caso, né? Eu já tive clientes que fizeram esse acordo com a esperança de não perder o Simples, e mesmo assim elas perderam. Então, assim, depende da quantidade de dívidas que você tem, isso não dá certo. Então, eu não aconselho fazer dessa forma, tá? O que eu aconselho? Se existem débitos, começa lá em janeiro, fevereiro, começo do ano, pagando todos os débitos. Porque aí no final do ano, ainda que tenha parcelas a pagar, né, a vencer, você não perde. Porque a maioria do parcelamento já foi pago, né? Boa parte já foi pago. Agora, se você deixa para pagar uma, duas parcelas, o risco de você perder o Simples no ano seguinte, né, é muito grande, tá? Isso eu falo com conhecimento de causa, porque eu já vi acontecer aqui, tá bom? Mas aí, o que muda se eu perder o Simples Nacional, né? Que é o título desse vídeo, perdi o Simples Nacional, e agora, tá? Dentro do mês de janeiro, a pessoa ainda consegue resolver a situação, tá? Então, assim, a Receita, ela emite o termo de exclusão e você tem um tempo para pagar. Não pagou, virou o ano, automaticamente você é excluído, certo? Porém, ainda existe uma colher de chá, ainda existe uma chance. Se do dia 1º ao dia 30 de janeiro você conseguir pagar esse débito, ou, de repente, se a Receita te cobrou errado, você tem como provar que aqueles débitos, na verdade, já foram pagos, né? Todos eles, já estão quitados, então você consegue reaver. E aí, no mês de fevereiro, você entra com processo tal na Receita Federal, e no mês de fevereiro, você consegue retroagir e voltar para o Simples Nacional de forma retroativa, tá? Então é possível. Porém, na maioria dos casos, né, essa cobrança não é indevida e realmente a pessoa perde o Simples. E aí o que muda, tá? Existem outros tipos de tributação, tá? Mas assim, de imediato, o que acontece? A pessoa de Simples Nacional, ela passa a ser tributada pelo lucro presumido, tá? Que é uma forma simplificada, é a segunda forma mais simples depois do Simples Nacional, tá? Então, porque existem outros, né? Existe o lucro real, existe o lucro arbitrado, né? Que são outras tributações.
No lucro presumido, o que acontece? Ele não costuma ser vantajoso para a maioria das empresas. Por quê? Porque além dele perder o benefício de pagar o INSS de forma reduzida, são muitos impostos. Então, todo mês, essa pessoa optante pelo lucro presumido, ela vai pagar 2 impostos pelo menos, né? Fora o imposto da prefeitura e do estado, né? Caso seja a atividade dela. Mas ali para a Receita Federal, ela vai pagar o PIS e o COFINS. Só esses dois juntos já é 3,65%. E trimestralmente, em cima do trimestre dela, né, existe uma soma do trimestre, é feito um cálculo sobre essa soma do trimestre e a gente acha, né, o contador, ele consegue encontrar através dessa fórmula a base de cálculo e sob essa base de cálculo, esse cliente ainda paga, né, o empresário ainda paga mais 2 impostos. Então, trimestralmente, ele paga, além do PIS e COFINS, ele paga contribuição social e imposto de renda, tá? Dá uma média aí de 14 a 20%, né, sobre o faturamento trimestralmente. Então, mensalmente ele vai pagar, além do ISS, além dos impostos da folha de pagamento, né, e além dos impostos da prefeitura, ele vai pagar PIS e COFINS. Trimestralmente, além de todos esses impostos, ele ainda vai pagar imposto de renda e contribuição social, que vai equivaler mais ou menos 20% do faturamento dele, daquilo que ele emitiu em nota fiscal, tá? E além disso, né, ele tem muitas outras obrigações acessórias, tá? O Simples Nacional, ele tem obrigação acessória mensal, anual, enfim, tem várias obrigações acessórias no decorrer do exercício. Mas, quando a empresa ela é lucro presumido, lucro real, lucro arbitrário, ela tem mais obrigações ainda, tá? Porque presume-se que é uma empresa grande, de grande porte, tá? Então, ela tem várias declarações e as multas, né, pela falta de cumprimento dessas obrigações acessórias, são multas altas. Então, assim, não vale a pena, tá? Além de que a própria contabilidade que cuida da sua empresa, ela vai cobrar um honorário mais alto também, porque aumenta muito o serviço da contabilidade e a responsabilidade do contador. Então, vamos lá. Existem algumas maneiras, né, também de você verificar se a sua empresa foi ou não excluída do Simples Nacional, né? Provavelmente o seu contador vai te falar, vai te orientar até para você não perder, e se você perder, ele vai te falar, né? Porém, caso você queira sempre acompanhar, você pode entrar no ECAC, tá? Você entra lá no Google, escreve lá ECAC e acessa com a sua senha do Gov ou com o seu certificado digital. Ou com a senha de acesso também, caso você seja Simples Nacional, você consegue fazer uma senha de acesso. Existe todo um passo a passo lá para você entrar, tá bom? E uma forma de você consultar se você é optante pelo Simples Nacional ou não é através do portal do Simples Nacional. Você escreve lá no Google consulta de optantes e ele vai abrir a página do Simples Nacional para você. Você põe o seu CNPJ ali, dá um enter, né? E aí ele vai mostrar se você é optante pelo Simples ou não, se você foi excluído e desde quando a sua empresa está excluída, tá? Agora sim, aconteceu tudo isso, Gleice. Realmente eu fui pro lucro presumido, realmente lascou. O que eu faço agora para voltar para o Simples Nacional? Existe alguma chance de eu voltar para o Simples Nacional? Existe, tá? A resposta é sim. Primeiro você tem que saber qual foi o motivo da exclusão. Quais foram as pendências que levaram você a ser excluído? Resolva as pendências, tá? Pendência de declaração, pendência de pagamento, né? Seja lá quais forem as pendências, resolva, tá? Então, se você perdeu o Simples Nacional agora em janeiro, por exemplo, de 2023, né? Que eu tô gravando esse vídeo agora, você tem aí 12 meses aí para resolver as pendências. E aí, lá em dezembro, você consegue fazer a opção de voltar para o Simples Nacional, né? No ano seguinte, que é janeiro de 2024. Então, vamos lá, vamos fazer aqui, resumidamente, o que a gente aprendeu nesse vídeo aqui. O que a gente aprendeu hoje aqui nesse conteúdo, tá? Primeiro, para você evitar que a sua empresa seja excluída do Simples Nacional, né, por causa de débito, você precisa ficar sempre em dia com as suas guias. Caso, né, esteja passando por uma crise, uma dificuldade, faça parcelamento, né? Ainda que os juros não sejam agradáveis, mas é uma maneira de você não piorar a situação da sua empresa, tá? Fique dentro da lei, evite fraudes, né? Se você tem sócio, preste atenção aí nas regras de sociedade, dentro do Simples Nacional também. E caso a sua empresa tenha sido excluída,
resolva as notificações, né? Resolva tudo que você precisa resolver para você poder voltar para o Simples Nacional. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários. Pode perguntar que eu mesma respondo os comentários. Eu mesmo respondo as perguntas, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima!